Primeiro eu quero ver se a comunicação do governo tá boa, hein? Você tá sabendo do programa Desenrola, que vai ser lançado mês que vem pelo governo Lula, para que quem tenha dívidas, principalmente até R$ 5.000, consiga legalizar aí suas dívidas e pagar, né, suas dívidas e limpar o seu nome? Tá sabendo ou não? Agora a segunda é mais difícil, hein? A segunda pergunta, você tá sabendo que o Lula vai lançar o Minha Casa Minha Vida para quem ganha até R$ 12.000 por mês, ou seja, para famílias de classe média? Provavelmente não vão ser casas construídas e apartamentos pelo governo, e sim o governo vai ajudar a financiar para que as pessoas de classe média comprem novos empreendimentos, ou talvez até imóveis que sejam seminovos. Estão estudando como é que vai ser, mas será lançado em breve. Tá sabendo sim ou não? Comenta aí. Enquanto você comenta, peço sua inscrição também aqui no canal. Agora vamos falar de um assunto importante, viu? O golpismo da Globo tá voltando. Tá voltando com tudo, viu? Tá chegando com tudo. Teve aí 3 meses de trégua entre Globo e governo Lula, até que o Lula começou a mexer as pecinhas no xadrez, no jogo geopolítico. Esse é o pano de fundo disso tudo. São duas as atitudes do governo Lula que fizeram com que ordens lá de cima viessem para, é a hora agora de vocês aí, nossos funcionários, sabe? A grande imprensa é funcionária dos americanos, viu? Eles trabalham para os americanos. É hora de vocês começarem a bater forte nesse governo e a causar desestabilidade no governo. Então, quais são as atitudes? A primeira foi a descoberta. A descoberta não foi feita agora no governo Lula, mas agora tá para começar a ser explorada e a saber quanto tem ali, de entre 12 a 30 trilhões de reais em petróleo no norte do país. Então estão tentando de tudo para desestabilizar o governo, para que o Brasil não possa explorar isso num governo progressista, num governo de esquerda que vai usar isso para melhorar a vida da população, para industrializar o país e para fazer com que o Brasil se alce um país aí de status de, dizem aí alguns economistas, que o Brasil vai virar a Suíça da América Latina. Pois bem, essa é a primeira. Eles querem que isso seja explorado lá na frente por algum governo que vai entregar tudo para os Estados Unidos. Segundo, o Lula colocou ali, ele indicou a Dilma para o Banco dos BRICS e a Dilma começou a trabalhar mais rapidamente para que novos países comecem a aderir aos BRICS. Ninguém ainda aderiu aos BRICS oficialmente, mas já estão fazendo parte dos BRICS extraoficialmente vários países. O Paquistão, para quem não sabe, o Paquistão é um país do tamanho do Brasil, viu? O tamanho do Brasil é o Paquistão, 200 milhões de habitantes. O Paquistão passou a comprar petróleo sem $100. Então o Paquistão está importando agora petróleo e está importando os seus maiores insumos pagando na moeda russa. Quanto menos países usam o dólar, maior a chance de que haja uma instabilidade do dólar. Você vê que o dólar está caindo no Brasil? Pois bem, no Brasil está caindo mais que em outros países, mas comparado ao euro está caindo, comparado à libra esterlina está caindo, comparado à moeda da Polônia está caindo, comparado ao peso mexicano, estou no México, está caindo, o dólar está caindo comparado a quase todas as moedas do mundo. Por quê? Porque o dólar está perdendo valor. Menos e menos países estão usando o dólar. Isso é extremamente preocupante lá para os americanos. E esse processo começou a acelerar desde que a Dilma começou a mexer os pauzinhos e assumiu ali no Banco dos BRICS. E um dos resultados da expansão dos BRICS está sendo o seguinte, nessa semana, hoje, enquanto eu falo contigo, o presidente do Irã, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, está na Venezuela. Logo depois da Venezuela, sabe para onde ele vai? Vamos ver se você adivinha. Quais são os 2 países aí que a grande imprensa mais demoniza? Cuba e Nicarágua. Ele vai para Nicarágua e depois para Cuba. Por quê? Porque essa mega coalizão que está sendo formada contra o imperialismo norte-americano está cada vez mais rápida. Então agora estão mexendo os pauzinhos, até países que não fazem ainda parte dos BRICS, mas que estão para entrar nos próximos meses, já começaram a fazer alianças internas. Tudo isso com a China, o Brasil, a Rússia, a Índia liderando isso, principalmente a China liderando isso tudo. Os Estados Unidos veem isso e falam, eita caramba, é a gente quem faz pressão nos outros países, é a gente quem causa desestabilidade nos outros países, a gente desestabiliza democracias para impor golpes de Estado e tudo mais. Essa semana, o Donald Trump, num vídeo que inclusive está aqui no Plantão Brasil, o Donald Trump ele admitiu que eles estavam desestabilizando a Venezuela para que pudessem roubar todo o petróleo. O Donald Trump fala isso com todas as letras, assim, abertamente. Queríamos roubar o petróleo da Venezuela, por isso a gente estava causando ali um clima instável no país. A gente ia tocar fogo naquele país para roubar o petróleo todo. Dane-se a população, é roubar mesmo. Né? Nossa, vamos liberar os venezuelanos dessa ditadura. Não! É o seguinte, tem que derrubar o governo para roubar o petróleo deles. É isso. Pano de fundo disso. Vamos lá, esse é o pano de fundo. E aí vamos ao que está acontecendo hoje no Brasil.
Hoje no Brasil, o Arthur Lira está percebendo que a situação dele está cada vez pior e ele começou a tentar enquadrar o governo Lula. O maior aliado hoje do Arthur Lira para enquadrar o Lula é a Rede Globo, que é justamente quem sempre dá a versão dos norte-americanos de qualquer fato. A Rede Globo está chamando o Arthur Lira quase toda semana, na verdade toda semana, eu ia falar quase 2 vezes por semana, que tem semana que ele foi 2 vezes, no Globo News para mentir. A última entrevista dele no Globo News, eu fiquei com vergonha. Aquilo não é jornalismo, aquilo é ativismo político antipetista. E coordenado por gente lá do norte, lá da América do Norte, viu? O Arthur Lira mentiu. Chegou num nível em que ele começou a falar sobre o orçamento secreto. Eu não vou mostrar o vídeo aqui porque é muita mentira. Ele começou a falar sobre o orçamento secreto e falou, não, é mentira, esse orçamento nunca foi secreto. Não, eu não comandava nada. Acontecia que os deputados mandavam verba para os ministérios investiam da melhor maneira possível. Mas o deputado, ou o parlamentar, eles podiam indicar, ó, eu quero que a verba vá para cá ou para lá. E o ministério só investia se quisesse, hein? Ele fala isso para 4 jornalistas da Globo, entre eles a Miriam Leitão, tem outros 3 ali, nem vale a pena falar o nome. Todo mundo calado assim. Aí depois simplesmente faz a próxima pergunta para o Arthur Lira mentir mais. Aí o Arthur Lira começa a falar, não, porque o Congresso hoje é um Congresso conservador. E olha, nós tivemos mais votos que o Lula, então o Lula é que tem que saber como nos agradar. E você começa a ver aquilo, né? Peraí, meu. Estão levando um cara bandido. Outro dia a esposa dele, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, viu? Sobre essas acusações. Quem quiser comenta que eu faço. A esposa dele acusou ele de ameaçá-la de morte. Ele espancava a esposa, ameaçou de morte, cometeu um monte de crime. O cara é condenado em segunda instância. O mandato dele está assim, por uma liminar. E o Arthur Lira se torna ficha suja e perde o mandato. E o cara vai lá na Globo News, mente, coisas que são sabidamente mentira. A própria Globo chama de orçamento secreto para parecer que não é crime, porque era secreto. E ninguém, você vê os jornalistas ali jogando gasolina na fogueira que o Arthur Lira está plantando ali. Plantando fogueira, né? Eles acendem o fósforo, eles jogam, o Arthur Lira joga gasolina e a Globo começa a jogar galões e galões de gasolina. Agora, a mobilização que está sendo... Assim, você vê que quem mais está mobilizando é a Rede Globo, é para que o Lula demita ministros do União Brasil, principalmente a ministra do Turismo, demita o Freixo, para ver se o Lula e o Freixo saem na briga, e o Lula perde apoio de parte da esquerda, porque o Freixo tem boa parte da esquerda que adora o Freixo, votou no Lula, mas que gosta mais do Freixo que o Lula. E a esquerda antipetista, ou esquerda não petista, vamos chamar assim. Então eles querem que o Lula vá perdendo apoio de setores da esquerda cada vez mais. Tentaram forçar uma briga do Lula com a Marina faz 2 semanas, o Lula saiu vitorioso. Arthur Lira ficou com cara de bunda. Os articulistas da Globo que erraram na análise, eu falei aqui, o Arthur Lira vai sair ruim dessa. Os articulistas da Globo ficaram, eu imagino a cara de bunda deles quando o Lula ganhou mais de 330 votos e não depenaram o Ministério da Marina Silva. Mas queriam, para ele perder parte já de setores à esquerda, perde outros setores que estão ali com o Freixo, vai perdendo mais. Aí... acabou que, pelo menos até o momento que eu gravo o vídeo, a ministra do Turismo não foi demitida, queriam que fosse a demissão dela já ontem, já hoje, para colocar um bandido qualquer para começar a roubar. Por quê? Porque quando esse bandido começar a roubar, e ele vai estar lá porque o Lula não tem maioria no Congresso e precisa fazer ali a coalizão com o Centrão, a Globo vai culpar quem? O Arthur Lira? Não. Vai culpar o Lula. Porque o Arthur Lira hoje pra Globo é o cara que eles estão tentando alçar como, ó, esse cara é honesto, esse cara é paladino. Tanto é que a versão dele de que o orçamento secreto não é secreto foi compartilhada na Globo News. Olha aqui a Globo News, ó, pra ler o que tá escrito aqui. Eles simplesmente colocam a fala do Arthur Lira, ninguém deixava nada, isso é outra mentira. Diz Arthur Lira sobre o governo Bolsonaro não distribuir ministérios, mas deixar recursos e emendas com o Congresso, o chamado orçamento secreto. Aí é 1 minuto de vídeo do Arthur Lira, em que ele só mente. Aí você vê os jornalistas aqui todos calados. Miriam Leitão, não sei quem é, Natuzaneri, não sei quem é. Calados, assim, nossa, estão limpando a imagem dele. Isso é estão lustrando a imagem do Arthur Lira para que ele vire um Eduardo Cunha, para que ele comece a ir para cima do Lula. O problema é que o Lula não é a Dilma. A Dilma é muito boa de fazer essas alianças aí, de conversar em alto nível de política. A Dilma não conseguia lidar com um bandido desse. Não tem paciência nenhuma. A Dilma já ia mandar Arthur Lira. Arthur Lira, vai pra...
É isso que a Dilma fala para ele. O Lula não. O Lula não quer conversar com o Arthur Lira, até encontrou pessoalmente, mas o Lula faz a política dele de outra maneira. E ele consegue resultados. Tanto é que a economia está melhorando, a própria Globo está tendo que admitir que a inflação está caindo, que o preço da carne já caiu aí, não sei, mais de 15%, o preço de tudo está caindo. Agora, o preço do carro está caindo, o preço da gasolina está caindo tudo. Todos os preços estão caindo. O Lula ainda colocou mais dinheiro no bolso do povo porque o Bolsa Família aumentou de valor. Ainda as pessoas mais pobres não têm que pagar imposto de renda, né? Até 2 salários mínimos não se paga imposto de renda. Então, as pessoas, principalmente mais pobres, estão com mais grana no bolso. E aí, então, o poder aquisitivo está melhorando. E aí, mesmo com tudo isso, eles não estão conseguindo desestabilizar. Estão tendo que usar o Congresso Nacional para ver se desestabilizam o governo Lula. Só que o Lula é um gênio da articulação política. Veja, isso tudo está acontecendo no Brasil, toda essa pressão que estão fazendo, e se você assistir qualquer noticiário aí da grande mídia, você vai ver isso. Ó. Eu falo, se inscreva aqui no canal, porque, olha, se você depender desse pessoal, você já está achando que 2 semanas atrás você está achando que o Lula vai sofrer um golpe a qualquer momento. Ontem você vai falar, nossa, o Lula vai demitir 10 ministros para dar cargo para o Arthur Lira, não sei o quê. E você ia pensar que o Arthur Lira é um cara honesto, porque, ó, por 4 anos, 2 anos e meio, a imagem do Arthur Lira foi do bandidão, mas vão lustrando pouco a pouco a imagem dele. Pouco a pouco, até que começa a virar um cara que, ó, esse cara é respeitado, temos que escutar a opinião do Arthur Lira. Esse é o cara que vai falar agora, já ele vai começar com falso moralismo para cima do PT, viu? Não vai demorar para começar o moralismo para cima do PT. Enquanto isso, tentam ali forçar o Lula a fazer escolhas erradas para o STF. Tinha um debate aí no Globo News outro dia, dizendo que o Lula tinha que escolher uma mulher negra para o STF. O debate tinha 4 homens brancos, dizendo que o Lula tinha que escolher uma mulher negra. Eu falo, peraí, para ver se ele erra, né? Porque quanto mais você começar a colocar empecilho, começar a colocar, maior a chance de errar. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, os Estados Unidos estão no seu plano é o último plano, viu? É a última tentativa desesperada. A história do mundo no século XXI é a seguinte, são os Estados Unidos tentando manter o seu poderio sobre o resto do mundo, poderio que conseguiram no século XX com muitos golpes de Estado e roubando diversos países, e os países em desenvolvimento se unindo, que é o que os bolsominions odeiam, chamam de globalismo, se unindo, né, uma mega aliança global, contra o imperialismo norte-americano. Então eles desestabilizam onde eles conseguem. Por exemplo, teremos um golpe de Estado na Argentina nos próximos meses. Um juiz lá pior que o Sérgio Moro, que é amigo do ex-presidente Macri, ele tem hoje o processo da Cristina Kirchner, que seria eleita presidenta, se não me engano, em novembro, a eleição lá. E ele também conseguiu o processo do Macri, que seria tornado inelegível. Então ele vai, todo mundo já sabe, a sentença deve estar escrita, ele vai fazer o quê? O aliado dos americanos. Ele vai condenar a Cristina Kirchner para que ela seja presa e não possa participar, do mesmo jeitinho que fizeram com o Lula, e ele vai absolver o Macri para que ele possa participar. E com toda a imprensa argentina, que também é paga, recebe as mesmas ordens que a Globo recebe, eles vão para cima lá do Macri, pelo menos a Argentina aqui a gente vai tomar, porque eles tentam tomar todos os países que eles puderem. É isso que está acontecendo. Enquanto isso, o último plano desesperado deles era usar o conflito lá na Ucrânia para isolar China e Rússia, só que o tiro saiu pela culatra, porque isso fez com que acelerasse a expansão da China e a parceria da China com outros países. A partir do momento que a Dilma chega na China e começa a mexer os pauzinhos, isso começou a acelerar nos últimos 2, 3 meses, de maneira que, eu vou falar, eu imaginei que esse processo demoraria 3 ou 4 anos. A Dilma tá que tá. Hoje, o maior inimigo dos Estados Unidos do mundo chama Dilma Rousseff, viu? Saiba disso, do imperialismo norte-americano. Aí, essa semana, a ministra do Trabalho e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha vieram ao Brasil pedir dinheiro para a Ucrânia. Olha aqui o que está acontecendo com os líderes europeus, todos eles, viu? Se você não sabe inglês, eu vou traduzir para você. Vou até colocar o tradutor. Você fala, Thiago, você pode traduzir errado. Tradutor, vai, vou traduzir aqui. Do inglês para, apertar aqui o botãozinho, do inglês para o português. A maioria dos alemães está insatisfeita. Ele estava com 62% de reprovação em agosto. Aí aqui, a notícia está toda em outro idioma, mas aqui você vê aqui, já de abril desse ano, governo alemão tem a sua pior aprovação desde então. Quer dizer, está piorando a aprovação. E de todos os líderes europeus. A extrema-direita está ganhando
está ganhando espaço lá na Europa, porque na Espanha a aprovação do governo péssima, teve que convocar novas eleições, na Alemanha péssima, em toda a Europa péssima, porque eles embarcaram nessa canoa furada que é o conflito lá na Ucrânia. Embarcaram nessa. Então vamos lá, toda a OTAN em guerra contra a Rússia, o local da guerra, Ucrânia. Então vamos lá, vamos lá. E aí começaram a soltar milhões e milhões e milhões. Sabe o que está acontecendo? Eles estão sendo desmoralizados. Desmoralizados. O Lula nem sequer recebeu a ministra alemã, não recebeu a ministra. Falou, não vou falar contigo, já sei o que você quer. Olha só o que aconteceu com os tanques que a Alemanha e os Estados Unidos mandaram lá para o conflito. Olha só, é isso que aconteceu com os tanques. É isso aqui. Eles nem chegaram ao campo de batalha, tá? Não chegaram. Aqui você está vendo, eu vou te mostrar a foto, você está vendo mais de R$500 bilhões. Cada tanque desse são 25 milhões de euros, tá bom? Então você tem aí 13, 14 tanques, quer dizer, mais de R$1 bilhão você está vendo aí, destruídos, completamente destruídos. Você vê aqui o tipo de tanque, nem chegaram ao campo de batalha esses tanques. Aqui mais 2 aqui destruídos, aí mais outro aqui destruído, mais outro destruído. Quer dizer, o que está acontecendo é o seguinte, os europeus, os americanos, por isso que a aprovação do Biden também está no seu nível mais baixo, e hoje o candidato favorito para ganhar a eleição é um fascista pior que o Trump. Olha o tamanho da desgraça que está para acontecer na Europa e nos Estados Unidos. Isso vai fazer com que a derrocada deles seja 10 vezes mais rápida. É isso que vai acontecer, vai ser 10 vezes mais rápida a derrocada deles, porque vão eleger fascistas em tudo quanto é lugar. Olha a desgraça que estão fazendo. E aí o que acontece? Os americanos, os europeus, por mais que toda a imprensa chinesa e russa seja censurada lá, eles veem isso nas redes sociais e falam, peraí, cada tanque desse 25 milhões de euros. Eu aqui pagando não sei quanto na gasolina, aqui pagando tudo mais caro que antes, o salário não aumenta, tá uma desgraça aqui comparando com o que era 2 anos atrás. Tá bem pior o nível dos cidadãos europeus, a qualidade de vida, o poder de compra tá muito pior do que 2 anos atrás. E vocês aí torrando bilhões e bilhões e bilhões num negócio e os seus tanques superpoderosos nem sequer chegaram no campo de batalha? Quer dizer, temos aí mais de R$1 bilhão que não chegaram ao campo de batalha. Quase 50% já foi destruído. Mas eu falo, peraí, é isso que está acontecendo. Por isso tem estão tentando desestabilizar aí o governo Lula de todas as maneiras, porque quem está liderando isso tudo, ajudando a liderar a derrocada do imperialismo norte-americano é o Brasil, viu? A eleição do Lula foi primordial para isso, a Dilma lá do Banco dos BRICS é primordial para isso tudo acontecer. Veremos aí os próximos passos, eu vou falar, não vai ser nada bom para os Estados Unidos o que está para acontecer. Falou!